Olá, aluno no oitavo ano, tudo bem? Vamos estar fazendo agora mais uma sequência de correções, finalizando aí esse tema 2, falando sobre reprodução das plantas, na página 83, 84 e 85. Quero lembrar vocês também que é muito importante que esse conteúdo esteja organizado no caderno, né? Os capítulos, os assuntos, com as páginas, perguntas, respostas. Quanto mais organização vocês tiverem, melhor vai ser a verificação no nosso retorno, tá bom? Então, vamos estar começando aí essa sequência de correções. Página 83, no número 1, está pedindo para vocês explicarem o papel do grão de pólen no processo de formação da semente. Bem fácil, né, gente? O grão de pólen é a parte masculina, a célula sexual masculina que necessita chegar até a parte feminina da flor para que seja possível uma fecundação. Só a união das duas células, masculina e feminina, que vai fazer com que se forme um fruto. Tá? Então, esse é o papel muito importante aí do grão de pólen na formação da semente. Vou destacar aqui para vocês o padrão de resposta. Tá? Ela é bem explicadinha, bem detalhada, mas tudo isso se resume ao objetivo principal: encontro do gameta masculino com o gameta feminino para que ocorra uma fecundação. E essa fecundação vai gerar o fruto, certo? Esse fruto, que é o embrião, vai se desenvolver na flor e é justamente o fruto que vai proteger a semente. A semente é o que vai dar origem a uma nova planta. Então, esse aí é o principal objetivo. É dessa maneira que ocorre a reprodução das plantas. No número 2, destacando aqui, os frutos carnosos se dividem em bagas e drupas. Nós vimos a divisão lá na videoaula. As sementes dos frutos tipo baga, laranja, mamão, tomate, germinam mais facilmente do que a dos frutos tipo drupa, pêssego, ameixa. Explique por que isso acontece, né? Qual é a principal diferença entre eles. As sementes do fruto tipo baga, elas têm um endocarpo mais carnoso. Né? Tem aquela parte que a gente come, se alimenta, é gostoso, e tudo isso acaba sendo nutriente para a semente. Então, vou destacar aqui, ó. As bagas geralmente têm várias sementes, o que facilita a germinação. Além de ter essas várias sementes, elas também têm uma proteção, que é o endocarpo carnoso, tá? Escreva isso também. Já as drupas têm uma única semente, dentro de um endocarpo mais duro, né, que é o caroço, e isso dificulta a germinação. Então, a principal diferença, gente, quantidade de sementes e o endocarpo. A baga tem um endocarpo carnoso, a drupa não, tem um endocarpo mais rígido. Essa é a principal diferença entre elas. Número 3, na fotografia abaixo, vemos a semente, caroço, do fruto coqueiro. Aí tá pedindo para vocês escreverem, né, as partes indicadas. Aqui na parte 1, onde estão o que está indicado aqui pela seta? Parte 1, parte 2. Aí vocês vão ver aqui: 1, o endosperma, e 2, a casca, ok? Essa parte 1 é a parte que a gente costuma, aqui a parte branquinha, ó, é a parte que a gente costuma comer. B, quais são as funções dessas partes da semente? Então, destacando aqui algumas funções. A casca protege o embrião contra os insetos e micro-organismos. O endosperma é uma reserva de substância nutritiva, geralmente mais adocicada, que serve tanto para alimentar a semente e também para alimentar outros tipos de animais, né? A gente se alimenta dessa parte aí. Que parte é comestível? A gente está falando aqui desde o início da questão. A parte comestível é o endosperma, no caso do coco, a parte branca. Vamos aí para o 1 do refletir. Analise o cardápio de João ao longo do dia e responda as questões. Aí tem um café da manhã, suco de pêssego com queijo, almoço, saladas, feijão, bife, purê de batata, lanche da tarde um chá com bolacha e o jantar uma sopa de ervilha. Que frutos ou sementes fizeram parte desse cardápio? E aí, vocês conseguem já identificar? Então, estão aqui os frutos: tomate, pêssego e as sementes, arroz, feijão e a ervilha. Lembrem que o tomate, às vezes a gente não lembra, né, que ele é um fruto, mas ele é classificado como fruto porque ele é um envoltório que protege a semente, tá? Então, ele é identificado aí como o fruto. Vamos aqui para a parte B. Entre os frutos consumidos por João, identifique quais são conhecidos como drupa,
e outros como baga, citando aí as características. Então, a gente diferencia que a drupa é o pêssego e a baga é o tomate, porque a gente tem esses dois tipos de frutos ali. A diferença entre eles está nas camadas, né? A parte do tomate tem a área mais carnosa que a gente consegue mastigar, se alimentar, então ele vai ter uma classificação diferente. E o pêssego, ele tem uma parte mais rígida, né, que é um endocarpo, a parte que protege a semente. Essa a gente não consegue comer. A gente consegue comer só aquela parte que está bem perto da casca, aquela ali é mais macia, mas comparando com o tomate, ele é um pouquinho mais rígido, mais firme, ok? A diferença entre eles é essa aí. Desafio. Vamos lá, fazer o nosso desafio aí individualmente, né? Vocês vão observar esses tipos de fruto e pesquisar quais são as formas de dispersão, ou seja, como as sementes conseguem se propagar, né, por regiões mais distantes possíveis para que as plantas consigam assim continuar sobrevivendo. Então vamos ver aí. Aqui eu tenho o jacarandá, aqui na figura do meio o picão, e na 3 a pitanga. Qual é a forma de dispersão deles? O jacarandá é pelo vento. Tá? Essas sementes aqui são aladas, elas são levadas pelo vento até distâncias muito maiores. O picão, ele consegue grudar na pele do animal, ou no pelo, ou na roupa, enfim. Vocês devem conhecer esse frutinho pelo nome de carrapicho, né? Geralmente ele gruda na roupa, gruda na perna, por onde a gente passa, tá bom? E o terceiro, a pitanga, ela precisa passar pelo trato digestivo. O que é isso? Geralmente os animais comem a semente, mas a semente não é digerida, tá? A semente passa por dentro do corpo da gente, não é digerida, ou então passa por dentro do corpo do animal e quando a gente elimina as fezes, essa semente vai estar lá. E certamente os animais eliminam fezes nos lugares mais diversos, né? Numa floresta, essa semente vai estar lá, vai germinar e vai desenvolver uma nova árvore de pitanga. É dessa forma aí que o desenvolvimento acontece, tá bom? Então são essas 3 formas de dispersão aí desses 3 diferentes tipos de frutos. Vamos agora à página 84. A página 84 é um panorama de tudo que nós já vimos aí ao longo desse tema. Falando de reprodução das plantas, dispersão, então a gente vai fazer aí um apanhado geral sobre esses assuntos. Na número 1, em relação às reproduções sexuada e assexuada, responda as questões. Na letra A, qual é a principal diferença entre as estratégias reprodutivas? A diferença entre as duas, gente, é que na reprodução sexuada existe uma maior possibilidade de variação genética. E na reprodução assexuada, isso não é possível. Então, destacando aqui para vocês, ó, na reprodução sexuada, a união dos gametas, na reprodução assexuada, isso não ocorre. Acrescentem aí, existe a possibilidade de maior variabilidade genética. Na letra B, qual é a importância biológica dessa reprodução? Falei aqui anteriormente na questão A. Existe uma maior possibilidade de variabilidade genética e assim a força, né, dos descendentes, a adaptação se torna cada vez melhor, trazendo menos impactos ambientais. Na 2, explique no que consiste a fecundação interna e externa, dê exemplos. Existe muita dúvida aí sobre esse assunto em alguns alunos, né? É feita uma confusão, mas a gente vai conseguir diferenciar. Vamos lá, fecundação externa é que ocorre fora do corpo. Acontece aí em alguns grupos de animais, onde tanto o gameta feminino quanto o gameta masculino é lançado na água, tá? No caso aí, anfíbios e peixes. E a fecundação interna é quando essas células germinativas são lançadas dentro do corpo do indivíduo, tá? Então, essa é a diferença aí entre esses 2 tipos de fecundação, para vocês não confundirem mais. Na 3, nós vamos observar aqui as flores, né? Esses 3 tipos de flores aqui, e vamos identificar o agente polinizador, né? Aquele inseto, enfim, o ser humano, o fenômeno da natureza, que vai polinizar aí essas flores. Então aqui, na amarela, aqui, margarida amarela, quem é o agente polinizador? São os insetos,
tá? Elas têm cores bem chamativas, né? Geralmente tem um cheiro agradável também, então os insetos se sentem atraídos por ela. Na branca aqui, dama da noite, o hábito dessa planta é noturno, então quem vai fazer a polinização são os morcegos, né? Que são animais de hábitos noturnos. E essa terceira aqui, ó, bem grande, né? É o capim. Quem vai fazer essa polinização? É o vento. Geralmente insetos não se sentem atraídos, muito menos o morcego, né, que tem um hábito noturno. Então, o principal agente polinizador é o vento. Esses são os agentes. Na 4, tá bem aqui pequenininha 4. 4 e 5 a gente vai fazer junto. Qual é a importância dos polinizadores? São eles que vão permitir a continuação das espécies de vegetais, né, gente? Eles que vão permitir a reprodução das plantas, eles que vão permitir a continuação delas aí no nosso planeta. Então, essa é a principal importância dos agentes polinizadores. Deixa eu destacar aqui para vocês, o livro tem uns detalhes bem específicos, né? Eles carregam grão de pólen para as estruturas femininas, é bem detalhado, vocês podem estar anotando esses detalhes no caderno. E o objetivo principal, está bem aqui na última linha, perpetuação da espécie. Se não fossem os agentes polinizadores, não existiriam mais plantas aí no nosso planeta, e isso atrapalharia em muito a sobrevivência dos outros seres vivos, tá? Principalmente em relação à produção de oxigênio. A 5, qual é a importância dos frutos? O fruto vai ser justamente o recipiente que vai proteger a semente, e é a semente, o embrião da planta, é a semente que ao ser geminada vai dar origem a novas plantas. Então, como as plantas não podem se locomover, né, de um local para o outro, o que elas mandam aí para o ambiente para que possa ser desenvolvido? Justamente a semente, tá? Que vai estar dentro do fruto. Então, essa é a principal importância. Deixa eu destacar aqui para vocês. No 5, também aqui, bem detalhado, as plantas não podem se mover. A distribuição de seus descendentes no ambiente ocorre por meio da dispersão. Quem vai fazer essa dispersão são os animais, e o fruto é um atrativo, né? Alguns frutos que contêm um ou mais embriões são atrativos para serem consumidos pelos animais. E assim, ao consumir o fruto, o animal leva consigo a semente para outros locais. Além, né, de esses frutos poderem grudar na pele dos animais, poder ser levados pelo vento, enfim. A natureza tem várias estratégias para poder continuar sobrevivendo. Então, finalizamos aqui página 84. Vamos continuar no nosso panorama lá na página 85. Continuando aqui a falar dos frutos. Número 6. Observe os frutos a seguir e indique se são verdadeiros ou pseudofrutos, né? Se são frutos verdadeiros ou falsos frutos. Então, aqui eu tenho maçã, mamão, goiaba, depois morango, tomate e caju. Quem é fruto verdadeiro aqui? O fruto verdadeiro é o mamão, o tomate e a goiaba. Esses são os frutos verdadeiros. Por quê? Porque esse fruto se desenvolve do ovário da flor, tá? Então, esses 3 se desenvolvem diretamente do ovário da flor. O grão de pólen entrou lá na parte feminina da flor, foi fecundado e se desenvolveu um fruto dali. Esses 3 aconteceu dessa forma. Agora, quem é pseudofruto? Ou seja, que não aconteceu dessa forma? Todos os outros que eu não marquei, né? Mas que eu vou estar marcando agora para vocês. Maçã, morango e caju. Esses 3 são pseudofrutos. O desenvolvimento deles não foi diretamente do ovário da flor, foram de outras partes. No caso da maçã, é do receptáculo floral, daquela partezinha que apoia a flor, né, na árvore. O caju é do pedúnculo, aquele ganchinho que segura a flor, tá? No caso, o fruto daqui é castanho. E o morango, ele se desenvolve através de várias florzinhas pequenas aqui, ó. Cada pontinho desse é um tipo de florzinha que se desenvolveu, são ovários múltiplos, né? Então, não é diretamente o ovário da flor, tá? São vários ovários, então isso não é o conceito de fruto correto. Então, são esses 3 aqui diferenciados, o padrão de resposta está aqui para vocês compararem também. Na 7, pergunta aqui,
Quais são as semelhanças entre as sementes das plantas e os ovos de aves e répteis? O que vocês identificaram aí como semelhanças? A gente pode destacar a substância nutritiva na semente garante a nutrição lá no embrião, no seu interior. E também executam as funções vitais. Isso acontece da mesma forma no vitelo, que é a substância que tem dentro do ovo, dos répteis e dos anfíbios também, tá? Então, das aves, então isso acontece da mesma forma. Tanto um quanto o outro tem substância nutritiva que vai nutrir o embrião. Então, existe uma semelhança aqui. 8. A reprodução é um processo entre indivíduos da mesma espécie, mas vimos que durante esse processo há interações entre organismos de espécies diferentes. Explique como isso ocorre com as plantas. Então, vai ocorrer da seguinte maneira, através dos polinizadores, tá? Os polinizadores, que são insetos, aves, morcegos, enfim, vão transportar o grão de pólen. Então, essas interações entre espécies diferentes vão acontecer justamente aí, na polinização. 9. As estratégias como construção de ninho e cuidado é vantajoso para o animal? Explique. São estratégias, sim, muito importantes, porque vai ocorrer a proteção daquele filhote em relação aos predadores. Se não houvesse esse cuidado, o filhote ficaria exposto aos predadores e certamente não sobreviveria por muito tempo. E isso impediria a sobrevivência daquela espécie, tá? Então, é muito importante esse cuidado parental e a construção dos ninhos. Então, finalizamos aqui esse tema, gente, corrigindo aí a parte 9 e todo o panorama dessas páginas. Mais uma vez, peço a vocês que organizem tudo no caderno para a gente poder verificar de forma mais fácil no retorno. Então, até os nossos próximos encontros nas videoaulas e não esqueçam de deixar as dúvidas lá na plataforma. Tchau, tchau, gente. Um abraço.